Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Então, gente, está começando mais um diário de quarentena e hoje, né, nessa quinta, a gente vai debater um tema que, na verdade, acho que todo o Estado tem debatido no último período, e a gente está aqui com a Márcia Carvalho, que preside o Conselho Estadual de Educação. Boa noite, Márcia, obrigada. A gente também está Boa aqui noite. com o Isaac Schwartzalpt, cientista de dados, para a gente falar um pouquinho sobre o retorno às aulas presenciais, né? Preciso dizer, né? Porque às vezes o pessoal fala retorno às aulas, parece que ninguém está estudando. Então, né? A gente está falando das aulas presenciais. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Essa semana a gente, agora alguns dias atrás, a gente foi surpreendido, né, com uma projeção aí de um retorno às aulas, tem um cronograma de retorno, né, às aulas. E isso acabou preocupando diversos professores, pais, né, a gente tem visto vários movimentos, não só em Caxias, mas em vários espaços, né, de questionar esse retorno às aulas. Bom, a gente pode começar com a Márcia, eu acho, falar um pouquinho sobre esse contexto, como é que chegou essa notícia no conselho, se chegou, se não chegou, né? Bem, na verdade, então, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Boa noite a Denise. Agradecer o convite mais uma vez para estarmos aqui dialogando, né, nesse tempo de pandemia. Boa noite, Isaac. Um prazer estar aqui compartilhando esse espaço contigo. Bom, nesse contexto todo, né, de retorno às aulas presenciais, o Conselho Estadual de Educação também, de certa forma, ficou sabendo pela imprensa, né, do anúncio da semana passada do possível cronograma, né, como o governador fez um anúncio aos prefeitos, né, de um cronograma sugestão de retorno. Nós temos um grupo de trabalho, o Conselho Estadual participa desse grupo de trabalho, que é coordenado pela Secretaria de Educação do Estado, juntamente com a FAMURS, então, que representa os prefeitos, a Undime, representando as secretarias municipais de educação, a UNCM, representando os conselhos municipais de educação. Temos também a representação das promotorias regionais de educação, uma vez que esse tema acaba sendo afeto também. Outras secretarias e órgãos do governo, né, representação do Comitê de Crise, Secretaria de Direitos, de Justiça e Direitos Humanos, enfim. E todas as segundas a gente debatia esse tema. Na primeira semana de agosto, né, quando foi a nossa última reunião para tratar do assunto, o secretário Faisal, inclusive, falava, né, da preocupação de um anúncio de retorno às aulas presenciais num período de crescimento da curva de contágio. Então, que seria contraditório, né, nós anunciarmos um retorno à presencialidade justamente no período em que a nossa curva aqui no Rio Grande do Sul estava crescendo. Para nossa surpresa, nas semanas seguintes a gente não teve a reunião foi cancelada, foi transferida e não aconteceu. E na semana passada, nós teríamos a reunião na segunda-feira, foi transferida para a quarta, porém, na terça-feira veio o anúncio. E esse grupo de trabalho debate, né, essa possibilidade de retorno às aulas presenciais. E aí, como teve o anúncio e toda a repercussão, né, desse possível retorno, a reunião da quarta-feira foi cancelada e nós tivemos, então, reunião nesta segunda. E a decisão, de acordo com o grupo de trabalho que se reúne, que esse cronograma seria uma sugestão. A FAMURS, em função dos prefeitos terem se manifestado, né, contrariamente na sua imensa maioria, disse que faria uma nova consulta para confirmar, então, esse posicionamento dos prefeitos e, obviamente, que o governo internamente também iria dialogar. Então, ficou agendado para nós conversarmos sobre este assunto e o possível cronograma de retorno à presencialidade na próxima segunda-feira, dia 24. Então, a repercussão ela não foi positiva, na verdade, né? Eu não sei se o governo teve a intenção de fazer uma espécie de testagem aí, né, da opinião pública relativamente a essa possível volta à presencialidade, mas o Conselho mantém o mesmo posicionamento que já foi publicizado em 10 de junho, né, quando nós construímos, inclusive, um documento colaborativamente com todas essas instituições, Sinep, inclusive, né, que representa as instituições privadas, a UNCM, a FAMURS, a Undime e o próprio Conselho e a Secretaria,
falando que o retorno à presencialidade somente será possível quando as autoridades de saúde puderem nos orientar, dizendo que, conforme os dados, conforme a análise da curva de contágio, conforme as situações aí de leitos hospitalares, enfim, de todo o sistema de saúde, seria possível, então, o retorno à presencialidade. E, inclusive, na última reunião, manifestamos também que seria importante, né, que as autoridades de saúde também indicassem se há algum grupo, né, etário prioritário para a volta ou não, por conta, né, das questões aí de possibilidade de contágio ou não, enfim, fazendo esses indicativos. Mas sem as autoridades sanitárias nos darem esse retorno sobre a segurança da volta à presencialidade, de forma escalonada ou não, e indicando se pode voltar universalmente todas as faixas etárias ou teria prioridade de mais cuidado ou menos cuidado para determinadas faixas etárias, sem esta segurança, não há como dizer que somente pelas escolas estarem com o cumprimento dos protocolos de segurança sanitário, conforme decretos estaduais ou decretos municipais complementares, isso não é suficiente para que o retorno à presencialidade ocorra. E até o presente momento, nós não temos essa manifestação das autoridades de saúde do Estado informando se há segurança para a volta ou não. A gente tem informações das mantenedoras públicas, especialmente as privadas, de que estão tomando todos os cuidados necessários, fizeram adequações dos seus ambientes, adquiriram equipamentos, enfim, material para higienização individual, equipamentos de proteção individual, tudo isso a gente ouve, né, que há algum movimento. Algumas mantenedoras dizem da sua dificuldade maior, né, dificuldade com recursos humanos, recursos financeiros, especialmente, né, se a gente for considerar as mantenedoras públicas, a gente tem aí uma mudança na arrecadação, isso impacta, obviamente, no investimento em educação, e num período onde a gente precisa de mais investimento, né, em novas funções dentro da escola, enfim, outras situações aí para higienização, sanitização e etc. Mas esse movimento a gente vê de um lado. Então, as escolas, as instituições de ensino podem estar se preparando, podem estar se planejando. Porém, o outro lado, que é a condição sine qua non para essa volta, a gente ainda não teve essa informação segura, né? Óbvio que a gente não vai ter nunca 100% de segurança, mas a maior segurança possível para a indicação desse retorno à presencialidade. Então, esperamos que na próxima segunda-feira nós possamos ter algumas outras informações, especialmente essas informações que vêm, então, dos dados da ciência, do acompanhamento aí dos casos de contágio, das situações todas, né, do sistema de saúde, para conseguir não ser impactado negativamente se houver esse retorno, porque nós entendemos que se houver o retorno, mesmo que gradativo, e logo em seguida houver aí um aumento no número de contágios, será necessário imediatamente fecharmos. E essa abertura e o fechamento talvez seja pior do que esse período grande, né, já completando aí 150 dias, né, de suspensão de atividades presenciais. Talvez isso possa impactar ainda mais negativamente do que se aguardarmos o momento adequado para o retorno. Chama a atenção que tu falaste das instituições privadas, né? Elas também estão com esse posicionamento. Então não há uma pressão, digamos, por parte das instituições privadas para abrir. Na verdade, a gente sabe que individualmente as mantenedoras privadas, elas têm o interesse do retorno, né? Até porque a atividade educacional é uma atividade econômica, é um serviço que eles têm, é livre, né, a oferta, a iniciativa privada, e eles optaram por este serviço, por ofertar esse serviço. Porém, o Sinep tem esse documento construído conjuntamente conosco. E a fala nas reuniões, enfim, é de que as instituições de ensino estão tomando todos os cuidados necessários e estão cumprindo todos os protocolos de segurança sanitária. Então, teoricamente, as instituições de ensino estão preparadas para esse retorno, mas, obviamente, que também aguardam essa autorização para o retorno. Bom, Isaac, essa semana tu já teve um outro debate também sobre a volta às aulas, né? E o que tu tem avaliado, assim, olhando, né, alguns dados aí, algumas experiências, né? É hora de voltar às aulas?
É assim, se a gente fosse fazer até boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, Denise. Obrigado por participar junto, Márcia. É bem importante para a gente ter essa troca, porque que nem tu traz todas essas informações da parte do conselho e das reuniões, e eu consigo trazer os números, né, para corroborar que a decisão que vocês estão tomando não veio do nada, assim, veio de alguma coisa lógica, né? E falando nisso, assim, se a gente fosse resumir rapidinho, a gente sabe que pessoas, eu sempre digo isso em todas as lives, em tudo que eu participo, pessoas próximas equivalem a contágio, né? Isso é a regra básica de uma doença que a gente de contágio respiratório, né? Por mais que a doença seja sistêmica, o contágio dela se dá por forma respiratória. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão suscetíveis, que são as crianças, a gente justamente crianças a gente chama, né? Mas é todos os alunos, que tem alunos de todas as idades, né? O que acontece? Essas pessoas a gente está literalmente blindando elas, né? Todos esses 150 dias que a Márcia falou, a gente está blindando elas. Então, a chance de todas elas serem suscetíveis é muito alta. Assim, acontece, tem criança que pegou o pai foi trabalhar, pegou na empresa, voltou e acabou passando para o filho, mas o grande contingente de crianças ainda é muito suscetível. Então, a gente pegar uma população suscetível na parte da ciência de dados, né, que a gente chama de N, né, que é o valor da população, e colocar essa população suscetível, mesmo que fracionada, mas colocar toda junta, é garantia de aumento de contágio. Isso não tem o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer para reduzir essa chance? É ter uma situação de muitos dias, né? Essa quantidade de dias eu logo vou explicar como é que a gente calcula, mas de muitos dias de queda constante. Tendo essa queda constante, depois de vários dias, a gente pode olhar e dizer assim, nosso contágio efetivamente está indo embora. A gente está controlando. As pessoas que têm o vírus, eu sei quem são, sei aonde estão isoladas e eu sei onde é que estão os contatos delas. Esse é o controle. Pegar um exemplo básico, a gente pode pegar o da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, claro, a gente sempre compara e o pessoal vem dizer, mas é uma ilha. Claro, a parte boa deles seria uma ilha que eles têm umas fronteiras muito mais fáceis de controlar do que Caxias, por exemplo. Como é que tu vai controlar quem entra e quem sai? Mas o que acontece? Por algum motivo, eles tiveram transmissão comunitária de 4 casos, na mesma família, que eles não sabem de onde pegaram. Transmissão comunitária é aquela que acontece sem tu saber. Tu pegou e não sabe com quem tu entrou em contato. Eles fizeram o isolamento na hora da cidade de Auckland, que é onde essa família encontrou, na hora. Eles isolaram e fecharam tudo. No outro dia, os 4 viraram 17, para vocês terem ideia. E esses 17 já estão em 86 comunitários. Assim, ó. Entendeu? Mas eles sabem todos quem são e os contatos deles. E mesmo assim eles dizem, por exemplo, o Isaac entrou em contato com a Denise ali, né? Então, eu vou ligar para ela, vou dizer, ele pegou, então acho que tu fica em casa e tal, mas daí quando vê, te testam e vão dizer positivo. Aí tu entra nesses 86, né, que estão lá, e eles vão anotando, mas eles têm o controle. Tendo esse controle, tu consegue dizer, beleza, o vírus não tá lá na escola, ele não tá aqui nessa criança, ele está mais ou menos assim. E mesmo assim, vocês conseguem ver a taxa de subida. Em uma semana foi de 4 para 86. Por quê? Porque eles não estão com os protocolos, né? Que é a segunda fala da Márcia, que é isso que é importante ver. A gente não pode achar que máscara e higienização, álcool gel é vacina. Máscara não é vacina. Máscara não mata a doença, senão a gente estaria tranquilo. A gente tem todos os países que sabem que existe a pandemia, que sabem que existe o vírus, que tem leis de máscara, que tem cuidados. Tem países asiáticos, por exemplo, que asiáticos eles lidam com esse tipo de coisa há muito mais tempo que nós. Lembram que a gente via jornais, sei lá, 10 anos atrás, era todo mundo de máscara na rua como se fosse natural. Eles lidam há muito tempo com isso. Agora eles estão todos de máscara e o que acontece lá? Tem contágio com adultos. Entendeu? Porque esse vírus é extremamente contagioso. Extremamente, que eu digo, não é assim que nem o sarampo, que é um absurdo, que é 14, o R0 do sarampo é 14, 15, ou seja, uma pessoa contamina outras 14, né? Esse SARS-CoV-2, ele contamina de 2 a 3 pessoas estando solto, né? E para ter ideia, o RT, né, que é o dado do Brasil, pela primeira vez nessa semana, ele caiu para baixo de 1. Que quando esse número tá, o R0, né, que hoje a gente chama de RT, quando ele cai abaixo de 1, quer dizer que é o início de uma possível queda. Mas para entender como é que é essa queda, é assim,
Está 0,98 o número do Brasil hoje. Quer dizer que 100 pessoas pegarem, elas vão transmitir para outras 98. Então não vai cair no outro dia, porque essas 98 pessoas vão transmitir para outras 96. Essas 96 vão transmitir, entendeu? E claro, e não é só 100, a gente está tendo 49 mil casos por dia, 50 mil casos por dia. A única chance disso ser uma notícia melhor do que é se esses casos fossem, por exemplo, casos antigos, sabe aquela coisa que, eu testei pessoas lá 6 meses atrás e o resultado veio só hoje. Aí eu estou botando eles, mas não é o nosso caso, a gente não tem essa informação. Por exemplo, eu olho lá os dados de Caxias, aparece 176 novos casos, né, que foi o que aconteceu no último dia. Daí, esses 176 novos casos são recentes? Eles são sintomáticos? Eles estão transmitindo? Ou eles são casos que já deu o que tinha que dar, já se internaram, já transmitiram essas pessoas? Se tu não sabe essa informação, mesmo que tu esteja em queda, é periclitante um retorno à aula ou qualquer atividade que vai ter contato de pessoas, entende? É muito perigoso, porque, entrou casos novos. Quantos eu sei que são, quantos eu não sei, ou se tem essa informação, mas daí isso não chega para nós, público. Por exemplo, eu tenho a informação de quantos casos novos entraram, mas eu não sei dizer se estão em fase de transmissão, se estão isolados, se os contatos estão isolados. Então, é uma sensação de não tanto controle. Tendo isso, fica claro que a resposta para a pergunta, né, que eu falei tudo isso aqui para deixar claro que não é de longe a hora para o retorno. Entendeu? O retorno seria, por exemplo, assim, a gente vê essa taxa, que nem eu expliquei para vocês. Então, a gente tem uma taxa lá de queda, de 0,98, que nem a do Brasil. Aqui ainda não está assim, aqui ainda está acima de 1, aqui na região. Mas o que acontece? Quando chega isso aí, quantos dias demora para isso cair? Pode falar, Denise, desculpa. Tu quer que eu apresente algum gráfico para ti? Não, depois eu vou mostrar, depois quando a gente falar, porque eu trouxe alguns que vai poder facilitar, né? Mas agora é bem simples, assim, a gente tem lá 100 casos, esses 100 vão contaminar 98, esses 98 vão contaminar 96. A gente fazendo essa conta, a gente vê quanto tempo isso aí mais ou menos vai levar para chegar lá abaixo de 10, 15 casos, que é onde eu tenho um controle total de todo mundo que está infectado. 30 dias. Então, se eu tiver 30 dias de um RT abaixo de 1, ali eu posso começar a dizer, vamos pensar em reabrir as escolas. Então, eu quero fazer um anúncio, que nem a Márcia falou, né? Vamos testar como é que está a opinião pública. Em vez de eu anunciar, vai ser no dia 31 de agosto, seria interessante dizer assim, estamos há 12 dias com queda. Se ficarmos 30 dias seguidos com queda, nós podemos pensar. Aí, quando vê, no 15º dia dá um surto lá numa empresa, acontece aquelas coisas, e sobe de novo. Resetou o contador. Aquele que estava em 12 caiu para 0, mais 30, entendeu? Aí tu fica realista, né? Tu consegue dizer nós estamos querendo, nós estamos tentando, só que a gente... E daí, inclusive, tu fazendo isso, as pessoas começam a se perguntar, e o que eu preciso fazer para esse número parar de subir? Entendeu? Se é isso que precisa, o que eu preciso fazer? É só fica em casa, não faz a festa, não faz churrasco, sabe? Não vai fazer festa com o pai e com a mãe. Aí o cara diz, beleza, eu fazendo isso, vai cair? Vai. Aí as pessoas começam a se conscientizar que elas fazendo isso, elas ajudam a poder mandar o filho para a escola, entendeu? A poder fazer esse tipo de coisa. Eu acho que nesse sentido, usando os dados, contando essa história, dessa forma, ficaria muito mais claro dizer que agora não é a hora, por que não é a hora e quando que será a hora, né? Márcia, tu é prof também, né? Conhecendo as escolas, né? Tu acha que é possível as crianças obedecerem protocolos? Se a gente... Missão impossível. É bem difícil. É bem difícil essa pergunta, Denise, mas na verdade, assim, obviamente que a gente entende, né, que crianças com uma maior autonomia, né, com um entendimento um pouco melhor, até seria possível uma tentativa, né? Então, vou falar aí de crianças que têm autonomia para fazer todas as suas atividades. Porque se não tiver autonomia, será necessário um contato direto do professor com essa criança, né? Por exemplo, na educação infantil. Se eu pegar a faixa etária da creche, né, que vai até 3 anos,
é praticamente inviável as crianças se virarem sozinhas, né? É preciso que tenha esse contato, né? Sem contar que alguns protocolos, né, para as crianças menores nessa faixa etária não é possível, como, por exemplo, o uso de máscara. Né? Então, o distanciamento entre as próprias crianças, o indicado nos protocolos permanentes aí dos decretos estaduais, por exemplo, é um distanciamento de 2 metros. Mas como tu vais manter um distanciamento de 2 metros se tu tens que ajudar com a alimentação, com a higiene, enfim? Como que a gente vai impedir que as crianças brinquem, né, toquem nos brinquedos, andem no chão, as crianças que estiverem aí em fase de engatinhar, de caminhar, enfim, como que faz, né, para isso tudo? Então, quanto menor a faixa etária, a gente sabe que tem alguns cuidados que não serão possíveis serem tomados no sentido de distanciamento, porque é necessário a atenção a essas crianças. As maiores, até é possível com uma orientação, enfim, que isso aconteça, só que nós vamos ter que ter uma diminuição do número de crianças por turma, né? Se hoje a gente tem, né, legalmente aí pela norma da educação, a gente tem que ter 1,20 m quadrado por pessoa no espaço da sala, agora esse 1,20 m quadrado por pessoa tem que estar distanciado da outra 1,5 m, minimamente, né? Então, isso aumenta, né, esse distanciamento dentro das salas e, obviamente, que a capacidade e o teto ocupacional vai reduzir muitíssimo. Então, também a gente tem aí algumas possibilidades. Só que há toda uma logística que tem que pensar, que é para além da sala de aula, né? É o uso dos sanitários, né? A organização para alimentação, né? Teoricamente se diz que os espaços coletivos eles não vão mais poder existir todos juntos. Vai ter que ser escalonado isso. Entre o uso de um grupo e outro, é preciso ter a higienização de todo o ambiente, de todos os equipamentos. Isso exige mais recurso humano e exige também os materiais e os equipamentos necessários. Então, assim, há que se fazer um planejamento para um possível retorno quando os dados, né, que o Isaac comentou antes, puderem nos indicar que tem essa possibilidade. E mesmo assim, ele será gradativo para que não haja esse boom aí, né? Se voltar todo mundo ao mesmo tempo, também não vai ter adiantado nada esperar esse decréscimo da curva, né, essa estabilização e etc. Então, é muito complicado a gente pensar, né? A gente tem que entender que criança é criança em primeiro lugar, vai interagir, vai ter ficado um tempo longo, né, afastado dos seus colegas, das suas professoras, né, do grupo de convívio da escola. Então, as pessoas estão sentindo falta desse contato, falta do abraço, e a gente vai ter que estar toda hora tentando impedir, não chega perto do colega, não faz isso, não aquilo. Então, é bastante complicado. Então, também entendo que nesse período, né, de preparação para o retorno à presencialidade, a gente tem que fazer a preparação, enfim, o planejamento de toda a comunidade escolar, né, de toda a sociedade, na verdade. Porque entre a casa e a escola, existe um trajeto que não é controlado nem pela casa e nem pela escola. Então, também a gente tem a preocupação de que o entorno da educação também seja preparado e cuidado e também tenha seus protocolos para que a gente tenha essa segurança, porque não basta somente a casa estar sendo cuidada, as pessoas estarem tendo os cuidados, seguindo os protocolos de segurança e a escola estar organizada para receber com todos esses protocolos. Eles vão se deslocar ou a pé ou num transporte, né? Tudo isso vai precisar estar organizado também para que quando chegue na escola, então, todos os protocolos tenham sido cumpridos de forma segura, para que daí na escola também a gente tenha essa situação um pouco mais segura. Mas é um desafio muito grande nós pensarmos, nós nunca vivemos isso, né? Nós não temos uma experiência para poder nos balizar, né, nesse sentido. Então, vai ser, sim, quando tiver essa autorização sanitária também, um desafio, né, na prática mesmo, para essas orientações. E por isso também que os dados científicos, né, e por isso aí um cientista de dados também nos ajudando a entender um pouco isso, para a gente poder verificar que não são apenas alguns cuidados naquele espaço restrito ou num tempo restrito. Isso tem um impacto, né, de tempo anterior e de tempo posterior, né? E por isso também a ideia de ter aí os indicativos sobre o comportamento desse vírus nas diferentes faixas etárias. A gente escuta N pessoas falando
e tem opiniões bastante distintas e até antagônicas, né? Tem especialistas dizendo que voltar pela educação infantil não há problema, porque a carga viral que as crianças têm é pequena e não há um número significativo do contágio. Já a gente tem outros especialistas da mesma área dizendo exatamente o contrário, que a carga viral nas crianças pequenas é muito grande, portanto, o risco de contágio também é muito grande. Então, assim, a gente fica aí dividido também nessas informações e nessas orientações, só que nós vamos precisar seguir um caminho e esse caminho ser fundamentado, enfim, balizado nessas informações da ciência, pela análise, né, da ciência em relação a essas informações, para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Mas o desafio das escolas é imenso, a gente sabe que a realidade das escolas são muito distintas também. A gente tem escolas como a que eu atuo, né, que aqui no município de Caxias, que é uma escola pequena, só de anos iniciais, e mesmo assim tem os seus limites aí para o atendimento. A gente tem escolas com 1.200 estudantes que também vai precisar pensar em tudo isso. A gente tem os profissionais para dar conta também. A gente tem aí, numa média geral, em todo o país, em torno de 30% dos profissionais que são do grupo de risco, ou por faixa etária, ou por comorbidades, enfim, fora aqueles que têm contato com o grupo de risco. Então, se a gente for pensar esse percentual, ele também tem um impacto significativo. E a gente tem que pensar que o atendimento dos estudantes vai ter que se dar na presencialidade, com aqueles que puderem estar, quando isso for possível, e ainda vamos continuar atendendo os não presenciais. Porque também os estudantes do grupo de risco, ou aqueles em que as famílias, né, pelo menos no sistema estadual isso está autorizado, né, as famílias que não se sentirem seguras em encaminhar os filhos para a escola, mesmo que fossem pertencentes ao grupo que poderia retornar, as famílias podem fazer a opção de continuar no trabalho nas atividades domiciliares, que é a nomenclatura que a gente usa na norma do sistema estadual. Então, essas famílias vão precisar também continuar a ser atendidas, e aí a gente vai ter duas formas de atendimento com o mesmo grupo de professores, né? Os estudantes que estiverem presencialmente e os estudantes que estiverem não presenciais, porque isso vai acontecer até que haja aí a vacina, enfim, e a situação mais segura para que haja um retorno à presencialidade de todos. Então, é uma situação bem difícil, bem complexa, e um desafio grande, né, para as escolas estarem planejando quantas crianças de cada turma poderiam voltar, se fosse autorizado, digamos assim, e como seria o atendimento também pedagógico, né? Então, a escola acaba tendo dois desafios, né? Que é o plano de contingência, que é a parte toda de infraestrutura, né? De higienização, de equipamentos, material, pessoal, e também o plano de ação pedagógica, que é pensando no atendimento dos estudantes. Então, o desafio é bastante significativo. Entrando várias mensagens aqui, eu vou tentar, né, nem consigo compartilhar tantas, mas a gente tem aqui a da Maristela Chapim, né, obrigada Maristela pela condição, ela está aqui falando, né, que as escolas infantis estão porque vários também rescindiram contratos, né, e que principalmente as turmas dos menores, que praticamente é uma educadora para cada criança, e dela diz, será que as crianças pequenas estão mais seguras em mães crecheiras, que a gente sabe que, infelizmente, a questão, né, dos pais trabalharem, a gente sabe que sim, existe a necessidade de deixar as crianças, né, com alguém, e a gente tem também a Cristiane, que também vem no sentido, né, falando da questão das placas que estão por aí, né, de cuidado das crianças. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Inúmeras casas com placas de cuida-se de criança, qual é a segurança nesses locais? Né? Então, tem essas questões, né, desses lugares que a gente não sabe como é que está sendo cuidado as crianças de fato, né? Que já é uma coisa bem antiga, que antes tinha, né? E agora, então, explodiu, né? Tem uma coisa que eu questão acho que é... da educação infantil, desculpa, Isaac. Não, vai, fala. A questão da educação infantil, ela é preocupante, né? Vou falar também como ex-conselheira e ex-presidente do Conselho Municipal de Educação de Caxias, que também já tive a honra, né, de representar os servidores municipais e também pais e mães, né, famílias de estudantes no conselho. O sistema municipal de Caxias do Sul,
ele prevê que a organização enquanto instituição de educação infantil é a partir do cuidado de 6 crianças, né? Porque até 5 crianças, então não precisa ter toda essa estrutura. Então, essa situação, ela já estava prevista mesmo antes da pandemia, né? A possibilidade de ter até 5 crianças sendo cuidadas em casa. Caso contrário, né, se a gente for pensar numa outra lógica, né, de famílias que optarem por não colocar os filhos numa instituição de educação infantil e contratassem, por exemplo, uma vizinha para cuidar do seu filho, mesmo que fosse uma criança e não tivesse esse número, essa pessoa teria que montar toda a estrutura de uma escola de educação infantil para poder ter o cuidado dessa criança. Então, na época, né, de discussão dessa norma, aqui em Caxias, na criação do sistema, se pensou que, bom, tem que ter um número, então, para caracterizar a instituição de educação infantil. E aí, esse número, no caso aqui de Caxias do Sul, que tem sistema próprio, né, não pertence ao sistema estadual de ensino, o qual eu represento aqui nesse momento, então tem essa possibilidade. Então, até 5 crianças não tem essa exigência de instituir uma escola de educação infantil, se credenciar no Conselho Municipal de Educação, e autorizar o funcionamento, então, da faixa etária. Então, isso acaba, nesse momento, obviamente, ganhando uma amplitude muito maior do que se tinha antes, né? Então, isso também há que se considerar, e aí é uma política pública da área de assistência social, e não da educação nesse sentido, né? Então, teria que ter todo um suporte, uma orientação e um acompanhamento por parte da assistência social, e, obviamente, que nesse momento, né, da vigilância sanitária, que vai estar envolvidíssima aí com as questões aí de segurança sanitária. Isaac, tu quer falar? O que eu queria aproveitar, porque justamente esses comentários fazem todo sentido. Porque o que a gente está vendo é justamente a gente está empurrando devagarinho com a barriga, por causa que a gente não está fazendo nenhuma medida forte, e essa pandemia está andando, totalmente diferente dos outros países, e isso está começando a fazer a gente tomar algumas atitudes que chamam de redução de danos, a gente chama. Que é quando a gente começa a dizer, tá, mas e se eu pegasse, será que não tem problema? Não, mas eu acho que meu filho não vai ter nada, sabe? Porque é redução de danos. Eu vou começar a dizer, mas por quê? Porque eu estou ficando 5 meses sem trabalhar, não dá mais, vou ter que trabalhar, vou ter que botar meu filho em algum lugar, né? Então, uma coisa, acho que eu até consigo aqui, apareceu para mim a opção de compartilhar a tela aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que eu compartilho contigo. Ué? Não sei. Deixa eu ver aqui, ó, janela do aplicativo. Peraí que eu fechei. Mas eu quero compartilhar um gráfico que ele demonstra perfeitamente isso aí, ó. Deve ter aparecido aí para ti, ó. Vê se apareceu. Sim. Aí, ó. O que acontece, ó? Esse é um gráfico que mostra, aqui em cima, esses 3 quadradinhos aqui são o Brasil, e aqui embaixo, esses 3 quadradinhos são a Itália, que eu quero tentar explicar. O que acontece? Por que está colorido aqui, né? Por que tem essa cor diferente? Porque cada cor é uma etapa de comportamento adotado pelo país. Tipo, que nem aqui, esse azulzinho aqui na Itália, aqui embaixo, azul mais escuro, quer dizer o quê? Não tinha lockdown, não tinha nada. Foi aquele começo lá que eles foram pegos desprevenidos. Dá para ver absurdo da taxa de subida, né? De novos casos por dia. Daí aqui foi o lockdown. O lockdown, aquele lockdown lá, que tu tinha que sair com um papel na rua pro guarda olhar e dizer, onde é que tu vai? Vai na farmácia? Volta, sabe? Aquele ferrenho. Aí, esse lockdown, ele faz o quê? Ele acelera a redução do contágio, porque ele justamente tira todo mundo de perto de todo mundo. Então, tá vendo essa curvinha aqui? Ó, ela já começa a fazer, ela muda o ponto de inflexão e começa a ter uma queda. Aí, cada uma dessas cores aqui é uma fase de reabertura. Vamos tentar reabrir, sabe, algumas coisas. Daí, ó, continuou caindo. Vamos tentar reabrir algumas coisas. Continuou caindo. E aí, o que acontece? Mesmo agora, na outra fase, vocês percebem que aqui já começou a estabilizar, já começou, inclusive, a aumentar. Nos últimos dias aqui, se a gente olhar aqui, né, os dias de hoje da Itália, eles já mudou a tendência. Isso por quê? Porque eles estão reabrindo aos poucos. O Brasil, olha o gráfico do Brasil, como ele é totalmente diferente. Como a gente não fez, esse azul aqui é o nosso quarentena, sabe? A nossa quarentena, assim, que nunca foi uma quarentena, sabe? Nunca parou de verdade. Então, a gente foi fazendo o quê? A gente foi empurrando, ó. Então, essa curva da Itália, que fez assim, nesse espacinho, olha o tamanho do espação de tempo que está levando para o Brasil fazer o mesmo movimento. Então, as pessoas estão começando a ficar incomodadas, as pessoas estão começando a dizer, não aguento mais. Será que não é melhor levar meu filho para a escola e seja o que Deus
quiser? Será que, sabe, a pessoa, porque olha o tempo que ela está esperando por alguma coisa, né? O que a gente está discutindo aqui e que não é a hora baseado nos números, a Itália discutiu aqui, entendeu? Faz uma diferença muito grande. E, inclusive, isso faz o quê? Isso faz uma projeção que a gente chama de estocástica, que é uma projeção que cada dia muda o resultado do dia anterior, né? Por causa do atraso, que é dos óbitos aqui, ó. Essa terceiro quadrado aqui em cima à direita é a projeção dos óbitos no Brasil e esse aqui é a projeção dos óbitos na Itália. Tá vendo que os óbitos da Itália a gente consegue ver perfeito, que ele subiu, estagnou. E está estagnado justamente por causa desse comportamento de ter freado. O do Brasil é assim e está assim. E a gente não consegue ver uma estagnação tão cedo nos dados. Por isso que o momento de discussão, que é de reabertura, não seria de reabertura de nada, bem da real, né? Entendeu? Então isso é uma coisa, e aí outro exemplo que eu acho importante a gente lembrar, é um exemplo que estamos usando muito, que é o exemplo do Amazonas, né? Que o pessoal fala, o Amazonas já abriu, já voltou tudo, e tá tudo bem. Daí o Amazonas tem um probleminha, que é esse aqui, ó, deixa eu mostrar, que é uma outra análise que o pessoal às vezes não faz, né? Eu vou compartilhar de novo aqui. Esse gráfico primeiro que eu vou compartilhar é os últimos 45 dias do Amazonas. Tanto para casos, esse da esquerda é casos, esse da direita é óbitos, né? E essa linha pontilhada é a tendência. Então, se a gente olhar os últimos 45 dias do Amazonas, a gente diz, cara, tá caindo, né? Realmente, os caras abriram e tá caindo. E os óbitos tá estável. Beleza, parece tudo tranquilo. Agora eu vou pegar o mesmo gráfico e vou fazer dos últimos 20 dias, e não dos últimos 45. Daí a gente vai conseguir ver o que está acontecendo lá nos últimos 20 dias, que é esse justamente o fator temporal da pandemia que a gente não se liga. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Lembra como é que estava a linha de tendência dos casos? Olha como é que ela já fez isso aqui, ó. Né? E olha a linha de tendência dos óbitos, que estava estável, ela já começou a fazer isso aqui, nos últimos 20 dias. Por quê? Porque aqui nem a gente já explicou, já tentou demonstrar várias vezes, ainda tem muita gente suscetível. Principalmente quando tu bota as crianças, né, na escola, que são pessoas que eu estava blindando, eu estava mantendo essa população suscetível, eu estava deixando elas quietinhas, sem contato, e agora eu estou colocando elas em contato. Então, o que aconteceu? A linha de tendência, se tu olhar, olha como é que tá os casos no Amazonas, tu vê aquela curva assim, tá caindo, só que tu tem que analisar granularmente, que a gente chama aqui, dá uma olhada mais, sabe, nos últimos 15 dias, como é que tá? Pô, os últimos 15 dias tá estável ou tá até crescendo, entendeu? Então, eu acho que não é a hora de fazer nada, porque que é o que nem a Márcia falou, que a Márcia falou é perfeito. Agora, o parar depois de abrir é muito mais complicado do que ficar parado, né? Isso aí, tipo, para qualquer coisa. Tá, então vamos planejar feito. Não, agora volta tudo, cancela tudo. Aí tudo aquele esforço do online que eu tinha, eu perdi, porque eu fui presencial, agora volta para online. Toda essa parte de planejamento colabora para essa empurrada da pandemia aqui no Brasil. Esse é o principal fator, sabe? Então eu vejo essas mensagens, realmente, eu concordo, assim, concordo que eu me sensibilizo, eu digo, cara, realmente está cada dia mais difícil de dizer, não é a hora, por mais que não seja a hora, tá claro que não é a hora, mas aí tu vê, a gente está há 5 meses dizendo que não é a hora, entendeu? Uma hora o pessoal vai decretar o fim por conta, eu vou dizer, eu decreto o fim porque eu não aguento mais, e esse é o principal problema que eu acho de tu não tomar uma medida forte, sabe? Tu ir empurrando, tu vai tentando equilibrar, vai tentando balancear, e isso acaba causando esse problema, né? Aqui até eu compartilhei a mensagem da Sandra, porque dizia bem isso, né? Esse é o problema, tudo está funcionando normalmente. A impressão que dá é que só a educação é a única que está parada, né? E aí vem a cobrança sobre a educação, né? Então, só que na verdade deveria ter mais setores parados, né? Tu até fez uma análise também dos dados de Caxias. E a educação não está parada, né? Uhum. E a educação não está parada. Os prédios das escolas estão teoricamente fechados, né? Mas a educação está funcionando. Um abração aí para a Sandra, minha colega na escola. E aqui a gente tem outra mensagem aqui da Luana, né?
mensagem zona, né? Até tapou o Isaac ali. Como faríamos nós, profs, com turmas escalonadas? Teremos que planejar presenciais e IAD, duplo trabalho e o carinho. Nós, da escola pública, trabalhamos com famílias de baixa renda e alunos extremamente carentes que necessitam de amor e carinho. Quanto abraço e colo que eles precisam, nós não poderemos dar. É surreal para nós pensarmos que teremos que negar um afago. E o professor da creche, turma de maternal, vai ter tempo para dar atenção aos alunos, tendo que estar... Opa, que acho que até faltou espaço. Acho que faltou aí, não sei, acho que não... Mas é isso, tipo, essa questão do carinho, né? Eu fico pensando, as crianças pequenas, tu vai dizer, não dou abraço, não pegam no colo, né? É uma situação bem complicada, né? Aqui também tem a Michele, que diz, as escolas não têm condições financeiras nem pessoal para administrar as medidas de segurança. Também, né? Também é uma realidade. E ela ainda vai colocar, deixa eu ver, ela coloca a impressão, deixa eu ver. Ó, chegou uma criança, é isso, né, gente? Uma criança. Crianças pequenas não seguem o protocolo. Mãe, não vou em casa. cima. Tá bom, amor. Gente, é isso. Isso prova que criança não segue protocolo, né? E quer carinho. Claro. Precisa de contato, né? Precisa não de tem ajuda. o que faça, né, gente? Então, acho que algumas situações que são colocadas, né? Essa questão do planejamento dobrado também, né? Os professores já estão sobrecarregados, né? Demais. E ainda vão ter que fazer 2 planos, um, né, IAD, outro presencial. Haja sanidade, né? É que tudo tem que pensar também, né, que essa estrutura para essa não presencialidade, a educação, por mais que fosse instada a pensar em outras alternativas, em agregar as tecnologias digitais de informação e comunicação, né, para qualificar o trabalho pedagógico e etc., mas nunca houve um investimento, né, massivo para que isso pudesse acontecer e ser, de fato, um plus, né, para o trabalho, uma ferramenta a mais. E aí, de repente, da noite para o dia, porque foi assim que aconteceu, a gente teve que sair por aí buscando alternativas, né? E, obviamente, que sem uma política pública implementada para essa finalidade, né, que possa ter acesso universal, tanto de professores quanto de estudantes, não só à rede mundial de computadores, né, à internet, mas também aos equipamentos, né? Sem essa política, a gente tem aí muita dificuldade para conseguir implementar isso. Então, as escolas, elas têm alternativas muito distintas, né? Tem escolas que conseguiram fazer aí um planejamento e ter aí o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação mediando, né, esse trabalho entre o professor e o estudante, e outras não, outras é só no material impresso mesmo, que o resultado foi melhor assim. Alguns momentos, né, com algum vídeo, alguma aula online, né, usando alguma plataforma, seja do Google, do Zoom, enfim, tivemos que também buscar esses recursos todos, né, então isso é um planejamento que, de uma hora para outra, todos tiveram que se reinventar e se renovar para poder dar conta disso, né? E esse período, né, de não presencialidade, a gente vai ter que pensar que talvez ele se estenda assim por um tempo maior do que a gente gostaria, né? A gente lá no início, assim que a pandemia foi declarada em 11 de março, a gente tinha ideia que talvez suspendendo 15 dias as atividades, depois logo a gente ia voltar à normalidade e tá tudo certo. E a gente já está completando 5 meses, né? Então, e aí a gente vai vendo todas essas informações da ciência, fazendo todas essas análises dos dados aí que o Isaac traz para a gente, e tudo isso vai impactando a gente pensando. E, obviamente, que a gente tem que pensar que o trabalho da educação, ele é necessário, a educação é um direito social fundamental, né, que dá acesso aos demais direitos, e a gente precisa dar conta dele, mas a gente também precisa garantir o direito maior, que é o direito à vida, à proteção à saúde, nesse momento, né? E aí a gente buscando essas alternativas, que nesse momento, claro que as escolas, como eu disse, né, os prédios estão aí fechados, né, quase que literalmente, mas não deixam fechados plenamente, porque tem aí a entrega das atividades, tem os kits de alimentação que precisam também nas escolas públicas manter aí esse serviço para a comunidade. Enfim, tem o trabalho dos professores que estão se reinventando em casa, e as escolas estão funcionando e os professores estão se esforçando ao máximo para alcançar a maior parte dos seus alunos, mapeando quem não está. Então, é um trabalho muito distinto. E se voltar
a presencialidade, ela será parcial, ela será para um grupo, e é necessário manter esse atendimento dos grupos presenciais e dos grupos não presenciais. E isso exige tempo, isso exige recurso humano, isso exige um planejamento que, como eu disse, para a escola sozinha vai ficar muito pesado. A gente tem que pensar isso de fato no coletivo, enquanto redes, né? Rede pública, instituições privadas, pensando em todo esse suporte que vai ser necessário para a gente dar conta daí do pedagógico. Porque a parte mais de infraestrutura, talvez a gente tenha um pouco maior de dificuldade nas redes públicas. As instituições privadas afirmam que já estão organizadas, né, para esse retorno em termos de cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, então isso é ótimo, mas a gente precisa dessa política toda organizada para poder ter essa volta. Então, a segurança de retorno, o Conselho Estadual de Educação entende que ela só é possível, essa segurança, quando as autoridades de saúde puderem informar. Olha, os dados mostram isso, a curva é assim, enfim, as orientações são essas, e entendemos que pode voltar todas as faixas etárias ou não, enfim, ou priorizar os segmentos por conta dessas informações amparadas aí nas evidências científicas, e aí sim as escolas estariam organizadas para esse retorno. É claro que até o decreto estadual, né, enquanto aí não tem essa questão da gestão compartilhada finalizada, né, entre Estado e prefeituras, né, porque está aí esse outro desenho, né, dos prefeitos terem a gestão compartilhada e eles terem a autonomia de definir questões que não sejam contrárias, né, ao que o Estado definiu, mas para a educação a gente tem que ter as bandeiras amarela ou laranja, a gente tem que ter os planos de contingência aprovados pelos COIs, né, pelos Centros de Operação Emergencial e Saúde para a Educação, e ainda ter a comprovação, né, de todos os protocolos de segurança sanitária cumpridos. Então, são critérios que precisam sim estar em planejamento para que aí, quando houver essa possibilidade, a gente consiga colocar esses planos em ação, né? Bem complexa a situação. Essa semana também foi notícia, o Ministério Público, né, na parte de educação, eles também fizeram uma recomendação, um documento, né, contrário ao retorno das aulas, e também falando de que entendi se adequamos do privado, público não, né? Eles entendiam que tinha que ser nas mesmas condições, para não haver desigualdade, né, no retorno às aulas. Porque, bom, se as escolas particulares têm estrutura para retornar às aulas, mas e depois o que tu constrói? Né? Então, só o estudante das escolas privadas vão dar, os demais não. Né? Essa é toda uma situação mais complexa, né, mais profunda, né? Aqui, tu trouxe também alguns dados aqui da região, né? Uhum. Uma coisa que é para corroborar o que está acontecendo em Caxias, eu compartilhei a tela com os dados dos municípios, do município, né? Deixa eu ver se... esses aqui são os dados dos hospitais no município de Caxias, porque isso aqui é uma coisa também que é importante falar, né? Que antes de explicar, para dar a entender o que vai vir pela frente, que a gente vai começar a ver isso nos números. O que acontece? A gente sabe, né, e a gente já falou várias vezes, que a única correlação certeira que a gente tem entre fatores é mobilidade, né, distanciamento, as pessoas próximas umas às outras, e casos, né, isso assim, pessoas tão próximas acaba gerando mais casos, pessoas distantes acaba gerando menos casos. Então, o que foi feito nesse sistema de distanciamento controlado no começo dele? Porque depois isso foi se desmontando conforme foi acontecendo algumas mudanças. Foram criadas regiões, né, que foi chamado de região Covid, que eram clusters, núcleozinhos que eles chamavam, que era onde tinha as cidades dependiam dos hospitais da cidade principal, enfim, tinha motivos para que aquelas cidades fossem agrupadas em núcleos, né? O que aconteceu? Esses núcleos, como as restrições eram iguais, todo mundo para. Bandeira, sei lá, bandeira vermelha, para todo mundo. O que acontece? A mobilidade fica muito parecida. Então, se eu pegar e analisar a região, o que está acontecendo na região, e analisar em qualquer uma das cidades, vai ficar muito parecido o que está acontecendo. Se está subindo na região, provavelmente o que está subindo nas cidades. Está caindo na região, é que está caindo nas cidades. Conforme foi passando o tempo do distanciamento controlado, começou muita pressão também de alguns municípios que diziam, mas eu estou sem mortes e sem internações, por que eu tenho que estar fechado só porque eu estou perto da cidade e tal?
né? Não faz sentido. Daí foi feita aquela regra dizendo, não, então quem não tem mortes há 15 dias e não tem internação há 15 dias pode ficar na regra de restrições menores. O que foi fazendo? Isso foi se quebrando esses núcleos. Então, o que acontece? Uma cidade que estava fechada, que começava a ter uma redução na mobilidade, começava a melhorar, a outra estava aberta. Então, quando essa cidade que estava fechada começava a piorar, a melhorar, a outra cidade que estava aberta começava a piorar. Entendeu? Então, a gente analisando os dados da região Covid e analisando os dados do município, a gente começa a perceber hoje, vai perceber cada vez mais essa disparidade. Que nem se tu pegar a região Covid Caxias, né, e olhar hoje, tu vai ver que a gente tem uma queda de 5%, tem que ver o dado certo ali, mas é 3 a 5% de internação em UTI e também de 5 a 7% de internação em leitos clínicos. Ou seja, a região está bem. Se o cara olhar assim, está caindo, finalmente estão caindo as internações. Se tu olha o município Caxias, por exemplo, e compara uma semana com a outra, já está diferente. Se tu pegar a mesma comparação do dia 20, que é hoje, ao dia 13, Caxias teve aumento de quase 14% nas internações em UTI. Entendeu? Então, como é que eu vou... Isso é outro fator que acaba levando a um descontrole, ao não saber, será que eu posso voltar? Ah, então volta às escolas na cidade X, mas daí não volta na cidade Y, por causa que lá está piorando. Entendeu? Quanto mais tu quebrar esses núcleos, que esses são os dados, olha o que está acontecendo com os suspeitos. Normalmente isso aí acontece sempre. A gente tem um aumento primeiro de suspeitos de Covid em UTI, depois esse aumento de suspeitos acaba passando para os confirmados, porque saem os resultados dos testes, a gente tem as confirmações, e o número de suspeitos cai. Então, esse número de suspeitos de Covid aqui embaixo, aqui, provavelmente já vai colaborar para esse aumento de internação de Covid de confirmados em leitos de UTI. Então, a gente tem uma tendência de que aqui nos leitos livres, que é aqui no canto inferior direito, ó, já tem uma tendência de queda de leitos de UTI livres. Entendeu? Isso no município Caxias. Se eu bater isso aqui, agora eu vou pegar e vou fechar e vou trazer o da região Covid de Caxias, né, que tem os 49 municípios, que é esse aqui. Quer ver? Vou compartilhar aqui. Esse aqui. A gente vai ver que as tendências já começam a não bater. Vocês estão vendo? Que, ó, olha aqui, ó, pacientes confirmados Covid, tendência de queda. Leitos livres em UTI na região inteira, tendência de aumento. Então eu faço o quê? Eu olho esse dado e digo, olha galera, tá caindo, vamos liberar, sabe? E aí quando eu vou no granular, deixa eu olhar o município Caxias. Não, Caxias está aumentando. Deixa eu olhar o município Farroupilha está aumentando. Deixa eu olhar Bento está caindo. Deixa eu olhar Garibaldi, está caindo. Entendeu? Isso é outro fator que, na visão de dados, de analista de dados, simplesmente, já não nos deixa a gente tomar decisões tão tranquilas quanto a uma possível abertura, ao fechamento. Porque isso é uma coisa até que eu não sei, é interessante a Márcia falar sobre isso, que como é que fica se essas aberturas forem assíncronas, sabe? Abre a escola, abre o ano letivo só na cidade X, mas na cidade Y não pode porque está tudo fechado, porque lá tem um contágio muito alto. Isso aí é outra coisa que acho que deve atrapalhar, acredito eu, né? Essa é uma boa problematização, Isaac, porque, na verdade, sim, o ano letivo, tem muita gente dizendo assim, mas o ano letivo está perdido, não vai ser validado, não está acontecendo. Não, o ano letivo, os sistemas de ensino que normatizaram para esse período, porque o Conselho Nacional de Educação já normatizou para isso e autorizou, no caso, as atividades não presenciais. Agora, essa semana, a gente teve a publicação da lei, né, que é a 14.040, que foi aquela medida provisória lá do dia 1º de abril, né, que tirou a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias e manteve o cumprimento das horas. Então, agora, essa medida provisória já foi convertida em lei, foi sancionada pelo presidente, apesar dos vetos todos serem nos itens de auxílio financeiro, né, para municípios e estados, para poder dar conta disso, né? Mas autorizou aí, de novo, então, os 200 dias não precisam ser cumpridos. Na educação infantil não precisa nem cumprir as horas. E no ensino fundamental e no ensino médio precisa cumprir as 800 horas e pode ter a concomitância de atividades presenciais e não presenciais. Posso ficar agora o ano todo, né, com a escola, entre aspas, atividades não presenciais. Escola fechada, entre aspas, né, que não fica fechada porque o ano letivo está seguindo. Então, o que vai acontecer? Digamos que a gente tem aí
essa prerrogativa da gestão compartilhada com os prefeitos, e os prefeitos têm uma maior autonomia de acordo com a segurança de dados, porque eles também vão ter que ter um comitê de dados no município, daí um comitê científico, né, para poder balizar suas decisões. Então, isso vai acontecer. Vai poder acontecer isso que o Isaac comentou. Ó, Caxias do Sul não está autorizado a voltar presencialmente, porque os dados não confirmam, mas Bento pode. Então, a gente vai ter municípios que vão continuar com atividades não presenciais no território todinho, e municípios que vão ter atividades presenciais para um grupo e para outro não. Então, isso é uma diferença no caso dessa presencialidade, mas o ano letivo, ele está amparado e ele está organizado para todos. Uma outra questão importante falar, já que esse assunto veio à tona, é que está sendo feito aí uma confusão também, que as crianças, os estudantes que não estão conseguindo ter acesso às atividades por algum motivo de impossibilidade, né, ou de acesso à internet, ou de buscar as atividades na escola, ou de receber essas atividades na sua casa, que vai ser considerado abandono escolar e que isso causa reprovação. Isso legalmente não é possível, certo? Isso precisa que a escola tenha lá a busca ativa, né? No sistema estadual a gente indica isso. Todos os sistemas municipais também estão sendo orientados para ter essa inclusão desse item na sua normatização para esse período. O que é a busca ativa? É a gente poder mapear quem são esses estudantes que não estão participando, por que não estão participando, e acionar talvez a rede de apoio à escola no sentido de auxiliar essa família a ter o acesso. Porque a escola sozinha, se não conseguiu até agora, ela vai precisar de ajuda, né? Então, isso é a busca ativa. Mas eu não posso trabalhar com frequência e infrequência, por exemplo, e abrir FICAI, porque os alunos não estão fazendo as atividades, porque a gente não tem frequência nesse momento. É não presencial. Se é não presencial, não tem frequência. O que eu tenho? Eu tenho controle de participação dos estudantes nas atividades, sejam elas mediadas por tecnologia ou não. Então, isso é uma coisa. E, obviamente, que a obrigação da família é manter o vínculo com a escola, porque isso é da Constituição, isso é da LDB, isso é da toda norma, e também a obrigação por parte do poder público, da escola, enfim, das mantenedoras, terem esse contato e esse mapeamento. Então, isso vai continuar acontecendo, né? Então, mas vai poder ter essas diferenças de organização na prática, né? Se isso acontecer em função dos dados aí de cada município, e às vezes, talvez, dentro do município possa ter algumas situações diferenciadas, porque ainda tem a autonomia das mantenedoras, né, de voltar ou não, mesmo que esteja autorizado, as mantenedoras têm essa autonomia de voltar ou não à presencialidade, então talvez elas possam estar garantidas, né, de que a forma que elas se organizaram é possível, estão atingindo todos os estudantes e querem continuar dessa forma, então também existe essa possibilidade, porque é da autonomia. Então, em termos legais, desde nível nacional, estadual e nos sistemas municipais, tem essa prerrogativa de ser ou tudo presencial, como era antigamente, quando isso for possível, ou ficar não presencial, ou mesmo quando tiver presencialidade, a concomitância será necessária, porque a gente não vai ter todo mundo presencial. Então, vai ser necessário um grupo presencial e um grupo não presencial. É difícil, né? Difícil. Quero ver o resultado de tudo isso depois, né? Abre várias possibilidades de mobilidade, né, Isaac? E isso acontece, então, aqui, ó, tem um outro gráfico que eu deixei preparado também, que deixa isso claro, que é o gráfico da Serra, né, as principais cidades da Serra Gaúcha. Se a gente olhar eles, a gente percebe aqui, ó, aqui é a Serra somada, né, a quantidade de casos totais, e a gente vê que a gente está naquele crescimento estilo Brasil. A gente está vendo uma leve queda na taxa de crescimento, que a taxa de crescimento é aquilo que equivale ao R0, que a gente chama, né, que é quanto menor essa taxa de crescimento, abaixo de 0 é perfeito, 0,80, 0,70, que aí realmente começa a ter queda. Por que acontece? Ó, mesmo que a gente está com uma tendência de queda, a gente está com, aqui no último dia, teve 2% de crescimento em relação de um dia para o outro. É muito ainda crescer 2% de um dia para o outro. Que isso acontece o quê? Se a gente olhar em número de casos novos por dia aqui na Serra Gaúcha, a gente percebe que está com uma tendência de subida. Ou seja, mais casos, e daí tem aquele fato que eu hoje ainda nem tinha falado, mas é importante sempre relembrar. Casos equivalem a internações, que equivalem a óbitos, né? Na sua proporção, mas é muito importante a gente sempre lembrar disso. Eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo,
100 casos. Esses 100 casos, mais ou menos umas 80, 85 pessoas vão passar tranquilas, assim, talvez com alguns pequenos sintomas, umas 15 a 20 vão ficar com sintomas mais graves, algumas 10, 8 vão parar no hospital mais sério, e a princípio né, uma e pouquinho, pode vir a falecer. Essa é mais ou menos a tendência. Então, quando eu tenho, por exemplo, lá, 313 casos num dia, e eu aplicar essas taxas, então vamos aplicar lá uns 4% de UTI nesses 313 casos, e vamos aplicar mais ou menos 1% de óbito nesses 313 casos, né? A gente aplicando essa taxa que vem se mantendo estável, infelizmente a única melhora que a gente está tendo nessas taxas é em alguns casos bem específicos de internação hospitalar, porque o pessoal do hospital está da pior maneira possível, eles estão aprendendo a lidar, eles estão já se ligando muito mais rapidamente, né? Eu até acompanho sempre as lives do pessoal do governo do estado, sim, para entender o que eles estão fazendo, e na última semana eles até mostraram um projeto que eles estão pegando os médicos que passaram pelo pior lá em São Paulo, e eles entram em contato, tipo, com uma videochamada para ensinar o pessoal daqui a lidar com os casos piores, porque eles, eu fiz isso e ajudou, eu fiz isso, então esse aprendizado está dando uma pequena reduzida na taxa de óbitos, mas ela ainda está muito alta, acima, inclusive, da taxa relativa, que é aquela de 1%. A nossa taxa de óbitos está em 13 e pouco por cento, né? Está muito alta ainda em relação a outra. Então, quando eu vejo 196 casos por dia, 300 casos por dia, 200 casos por dia, e eu faço a inferência lógica de calcular internações e calcular óbitos a partir disso, eu vejo que é um problema grave, assim, problema sério, eu botar mais gasolina nesse fogo, né? Entendeu? Esse é o tamanho da minha fogueira. Aí eu vou fazer o quê? Será que dá para botar um pouquinho mais de gasolina? Não vai acontecer nada? Não vai, porque olha só, ela já está desse tamanho, ela já está grande assim. Então, se eu fizer essa mudança, acontece isso. E aqui nesses casos totais por cidade, aqui do canto superior direito, a gente consegue ver bem a diferença entre as cidades, né? Que foi isso que a gente conversou. A gente tem cidades aqui, por exemplo, Carlos Barbosa, Garibaldi, que estão numa faixa mais tranquila. Aí Caxias Caxias é essa laranja aqui, vocês lembram, né? Que até o pessoal falava lá por junho, dizendo como Caxias, uma cidade desse tamanho, está tranquila, e Bento está essa loucura. Realmente, Bento é desde aqui que ela se destacou, né? Que é essa linha azul. E aí Caxias chegou aqui no final de junho, eu lembro que começou mais ou menos na época que teve aquele surto na JBS, foi mais ou menos ali que deu o estouro da boiada, e dali não parou mais, né? E isso continuou nessa mesma taxa de subida, e a taxa, a gente não percebe uma redução nessa taxa a ponto de dizer, olha, vamos começar a pensar, vamos começar a planejar algumas atividades porque a gente está melhor. Uns exemplos que, inclusive, eu lembrei da última live que a gente fez, é Nova York, por exemplo. Nova York ainda não abriu as escolas. Ainda não. E eles estão há quanto tempo lá? Eles estão com muito medo, eles estão indo assim. Eu lembro que abriu os salões de beleza, né, cabeleireiros, e eu fui reto lá, deixa eu ver os protocolos. Aí dizia, proibido maquiagem, proibido unha, proibido... Era só podia cortar o cabelo. E é o cara atrás, né? Com aquele face shield, né? A máscara, mais o face shield, e a pessoa cortando o cabelo atrás, nada de contato próximo, nada de fazer unha ali pertinho. E daí essas diferenças vão fazendo acontecer isso, né? Tu pega Nova York, eles estão com uma testagem muito alta, eles estão testando muita gente, com PCR, que é o teste correto para ver os casos que podem vir a contagiar, né? E eles estão com uma taxa de positividade pequena, cada vez menor. Quer dizer que eles estão fazendo o correto e eles estão botando o mínimo possível de suscetíveis na jogada para não ter uma segunda onda ou aumento. Aí tu pega outros estados que nem a Flórida, por exemplo, vocês lembram a abertura, né? A Flórida, acho que tem que abrir. Foi lá e abriu a Disney, sabe? Logo a Disney, assim. Abriu o parque, aí teve... eles estavam com 2 mil casos por dia, quando eles fizeram isso, eles foram para 15, 17 mil casos por dia fazendo isso, entendeu? Botaram um monte de gente suscetível na jogada. Aí, o que eles fizeram, na verdade, essa atitude fez eles pegarem essas reaberturas seguras, que é muito legal isso que a Márcia falou várias vezes, com segurança, né, científica, com segurança da saúde. Quando nós tivermos essa segurança, a gente abre. A gente simplesmente... O que a Flórida fez com esse exemplo que eu dei? Empurrou essa segurança lá para frente. Entendeu? Se eu estava a 60 dias dessa segurança, agora eu estou a 90, 100 de chegar lá. É isso que eu fiz. E aí, quando eu vou empurrando essa segurança lá para frente,
eu vou também deixando a cabeça das pessoas cada vez mais louca, né? As pessoas começam a dizer, eu não aguento mais, eu vou sair, e se pegar, pegou, porque eu não sei mais o que fazer. Isso é uma coisa que eu estou me preocupando muito, sabe? Que eu noto que algumas pessoas declararam o fim social, que eles chamam, que tem o fim sanitário, que é tipo assim, acabou o contágio, e o fim social é quando a pessoa diz, eu decidi que acabou. Eu não quero mais saber, eu não aguento. E a gente está vendo isso cada vez mais. Quando eu abro o jornal e vejo lá, prefeitura, como é que teve ali 500 pessoas lá numa aglomeração, 150 carros. Essa sensação é dos caras dizendo, eu não quero mais saber, sabe? Eu não me importo mais com isso aí acaba fazendo o quê? Empurrando essa segurança sanitária. E aí sobra para as escolas, né? Os professores não querem voltar. O fulano não quer. Na verdade, a gente, enquanto comunidade, está empurrando a segurança lá para frente. Entendeu? Não é os professores que estão fazendo isso. Sim, os professores estão fazendo um monte de atitudes que está fazendo esse... Não, eles não estão, entendeu? Então, minha esposa, professora, está em casa que nem uma louca em cima de trabalho, e tá tentando de tudo lá, o WhatsApp, 50 mil grupos, sabe? Ela está tentando, né? Porque dá esse problema. Eu acho muito importante a gente entender isso. E uma frase que o governador de Nova York falou que eu achei sensacional. Ele disse assim, para parar a transmissão comunitária, a gente precisa de comunidade. Não é regras, não é governo, não é ordem, é comunidade. É todo mundo se olhar e dizer, vamos sossegar, repito, vamos fazer baixar isso aí, baixou, a gente volta, sabe? Meu Deus, vamos longe, então. Porque a gente socorro, empurra, né? Socorro! Gente, porque é isso, vi vários comentários aqui do pessoal dizendo que parece que aqui não tem fim. E realmente, parece que nós vamos viver 2 anos desse jeito, né? Porque até não vir a vacina, as pessoas não param, né? Tá muito difícil, né? Aqui também a Tassiana, ela coloca, né, que hoje a gente tem 315 casos aguardando laudo em Caxias, que ela não lembra de ter visto um número maior. Então, eu também não lembro, sinceramente, né? É muito casos, né, aguardando. A gente viu essa semana aí vários surtos aí, né? Alguns surtos que dizem que não é surto, mas é surto, né? Fechou uma UBS esplanada, a gente tem várias situações aí que tá bem complicado, né? Então, a situação está bem preocupante. Eu vejo que esse momento é inadequado para o retorno às aulas, ao menos em Caxias, né? E eu entendo, né? E aqui eu vejo que tem várias pessoas da educação infantil falando, né? Do retorno, que a educação infantil, que os pais não têm onde deixar as crianças, que é um serviço essencial, né? E tal. Eu compreendo, quero dizer que sim, eu compreendo, né? E até a gente fez uma live também com o pessoal que está em Londres, né? E lá eles disseram que eles voltaram à educação infantil primeiro, né? Isso me chamou a atenção, né? Eles não voltaram o resto, só voltaram à educação infantil. E ainda seria no início seria para os filhos de profissionais na área de saúde, né? Esses que realmente estão trabalhando e que não têm onde deixar os filhos, né? Então, e aí eles usam, diz que tem os protocolos, as crianças estão tudo... Não sei como é que seguem, né? Mas é que também, né? A gente viu também o relato de Londres, é uma coisa... Eles sabem se a pessoa sai de casa ou não sai pelo celular, né? Pelo Google mapeia todo mundo. Eles controlam o isolamento, né, social de todo mundo. As pessoas, tu vai estar em quarentena, tu está em quarentena, tu não pode sair de casa. Isso não existe aqui, né? Então, a gente sabe que o pessoal, mesmo pegando ainda, estando com a Covid, né, ainda sai, né, anda por aí, de repente não vai trabalhar, mas vai dar banda no centro, vai dar, né, o pessoal, a gente tem visto vários relatos aí do pessoal ainda não respeitando, mesmo infectado. Então, por isso que eu acho que ainda a gente vai ter o problema que todo mundo sofre com isso, né, a gente vai se estendendo, e aquilo que tu colocava, né, Isaac, não se resolve tudo com leitos, né, hospitalares, porque tem a taxa de letalidade, né? Então, não é assim, tá bom, vou internar e tá tudo bem, né? A gente viu agora esses dias... É um problema sério. A gente viu esses dias, né, quando morreu aquela profissional da saúde, 37 anos, né? Todo mundo tava dizendo, não, é idoso, tem problema, né? É diabético, tem pressão alta, né? Estavam meio que justificando, esses aí podem, né? As pessoas estavam meio assim. Aí quando veio uma pessoa jovem, disse, opa, né? Jovem, saudável, como é que morreu?
É uma roleta russa, né? Esse que é o problema. Não é, é uma coisa assim, tipo, eu posso ter, por exemplo, um problema de saúde que eu nem saiba que eu tenho, posso ter um problema cardíaco, aqueles que eu vivo com ele e nem noto, sabe? Aquela coisa que eu sinto no peito, por exemplo, quando vem um problema, e daí eu pego o vírus e fico mal. Assim, é meio é uma roleta russa, sabe? E esse problema acaba gerando esse fator da letalidade hospitalar que tu falou que é um problema bem sério. Isso se a gente pegar o boletim epidemiológico do estado do Rio Grande do Sul e analisar, eles fazem esse cálculo, é muito legal olhar lá. Eles pegam todas as hospitalizações que tiveram por Covid-19 e pegam todos os óbitos decorrentes dessas hospitalizações, descontando os óbitos que as pessoas morreram em casa, né? Às vezes acontece, a pessoa pega em casa, fica em casa e acaba falecendo em casa. Aí eles pegaram esses óbitos e dividiram pelas hospitalizações, a gente está com uma taxa de 30%. Ou seja, 30% de quem interna, seja UTI ou leito clínico, acaba vindo a óbito. Um terço, entendeu? Eu acho um número, muito. Qualquer número é alto, qualquer número, né? Mas esse e daí se tu separa em UTI e leito clínico, tu vê que é assim, quase 50%, 47% UTI e 20 e pouco por cento leito clínico. Então a UTI é quase um cara ou coroa. Tipo, tu vai e 50% de chance de ficar ou não. Isso quando tu olha essa estatística, tu percebe que o hospital, ele não é a solução. Senão seria barbado. A gente construi um monte de hospitais, enche de leitos, redireciona os recursos para lá, e se eu ficar mal, eu vou para o hospital, sofro um pouquinho, mas depois volto, né? E isso que tem outra coisa que, inclusive, nem é a minha especialidade, mas a gente vê, é que os recuperados não são recuperados, né? Não fica assim, no outro dia já está novo, voando. Quem acaba ficando mal sofre bastante, né? Tem gente que perdeu. Teve até a live que eu fiz sobre a volta às aulas, eu fiz com uma professora de educação infantil que ela participou e ela não foi testada, ela não sabe, mas ela ficou com febre, ficou com dor de cabeça, perdeu o paladar, perdeu o olfato, então a gente, né, ela e o marido aconteceu a mesma coisa, a gente assume que eles pegaram, mas ela não foi testada. E ela disse que ela já faz 2 meses que ela está sem olfato, sabe? E ela está voltando bem pouquinho, assim. Ela disse que é um sofrimento para comer, sabe? Como é que tu vai comer sem sentir o gosto, sabe? Ela disse que é horrível, que nem comer. E daí isso aí ela constaria como recuperada, né? Isso aí não dá para dizer vamos todo mundo pegar e vamos resolver, sabe? Então, por isso que é um risco a parte das crianças também, né? Eu chamo crianças, mas os alunos, enfim, a gente está fazendo gestão de risco aqui, bem isso, né? Qual é o risco de eu tomar essa atitude? A gente analisa, é altíssimo porque está subindo, então não tem segurança sanitária. É mais ou menos isso que se faz, né? E não vontade. Eu não quero voltar, eu não acho correto voltar, longe disso, é simplesmente uma gestão de risco. O risco está altíssimo, não vale a pena botar pessoas suscetíveis próximas umas das outras, né? Tanto que eu gosto de ficar nessa seara e nem entrar na próxima, que é, será que vão cumprir os protocolos? Será que não vão? Será que... Porque pensa antes, sabe? Eu tô com contágio, o vírus está aqui, está em tudo que é lugar. Vai ter aumento de casos. Deu, sabe? Não precisa se preocupar se os protocolos, se essas coisas, porque já é inseguro a fase anterior a essa. Se a fase daí, quando tem uma segurança sanitária, melhorou, tá tudo certo, aí tu diz, tá, e os protocolos? Aí, que nem a Márcia falou, as particulares, as privadas, disseram, estamos juntos, temos todos os protocolos, estamos prontos. Beleza, então. A pública ainda não tem, então vamos ajustar. Mas depois da segurança de saúde, né? Acho que está sendo atropelado o processo. A Michelle está perguntando, Isaac, qual a estatística de recuperados, percentual em Caxias? Sabe sobre isso? Eu tenho que dar uma olhada aqui, deixa eu que eu já pego para não responder errado aqui. Eu já estou pegando aqui, só um minutinho. Para não responder de cabeça, né? Mas acho que é recuperado. Bom, a maioria, né? Claro, óbvio. Na verdade, eu não conto recuperados, eu não boto nos meus gráficos recuperados, eu não uso recuperados, porque recuperados quer dizer que eu tive doentes, né? Para ter recuperado, tem que ter doente. E tendo doente quer dizer que eu tenho mortos, né? Então eu digo assim, o Brasil é o país com o segundo maior número de recuperados, logo é o país com o segundo maior número de doentes e logo é o país com o segundo maior número de óbitos.
entendeu? Então, quanto mais Uhum. recuperados, quer dizer que eu tenho mais doentes e mais óbitos. Então, tipo, por isso que eu digo, olha a Nova Zelândia, não tem quase ninguém recuperado, porque não tem quase ninguém doente, né? Então, o número de Claro, recuperados claro, claro. é um número que não... Eu não... Mas eu tenho ele aqui porque é um percentual que o pessoal acompanha. Deixa eu fazer aqui, peraí, só um minutinho. Isaac, Pode falar. E o dado, mas que vai para UTI ou necessita de hospital é um percentual também baixo, né? Sim, é mais ou menos de 4 a 5% que vai para UTI, de quem pega. Então, de 100 pessoas, 4 a 5 iriam para UTI, né? Vamos dizer, mais ou menos nessa faixa. E óbito, pegando a taxa sem contar a subnotificação, é mais ou menos 1%, ou seja, de 100 pessoas, uma pega. Então, as pessoas começam a pensar nesse outro lado, no lado dos recuperados. Só que é um pensamento que eu nunca tinha visto. Esse pensamento, por exemplo, assim, teve o 11 de setembro lá, o avião bateu nas torres, aí morreu 3 mil nova-iorquinos. Eu não vi o cara dizer, sobrou 97 milhões, sabe? Viva, tem 97 milhões de nova-iorquinos que sobreviveram ao 11 de setembro. Não, sabe? Caiu um avião, morreu 500. sobrou 510 mil que não caíram. Ninguém vai para esse, sabe? Mas o percentual está em 77%. Hoje, em 20 de agosto, de todos os casos ativos, 77% estão recuperados. Então, a gente tem 23% ativo, que é um número bem maior do que o Estado, por exemplo, né? Que está com 7% de ativos. Se tu pegar todo o Estado, 7% dos casos totais são ativos. Em Caxias, 23%. Ou seja, aí a gente já viu uma disparidade grande. Sim, a gente está quase 1.000 casos, né, ativos. É muita gente. É muita gente, né? Isso a gente encontra essas pessoas nas ruas durante a semana, gente. Se o pessoal anda nas ruas, encontra, né? 1.000 pessoas é muito fácil de encontrar. Aqui a gente, acho que nós já estamos, né, caminhando para o final, então acho que foi bem bom esse debate aqui. A gente conseguiu ver vários aspectos, né, sobre o mesmo tema. E, bom, né, vamos acompanhar os próximos debates, né? Eu faço votos de que, né, não se arrisque nesse momento. A gente está realmente bem acelerado aí os contágios, né? E acho que não seria um momento mais adequado, mas vamos acompanhar. Isaac, quer fazer as últimas considerações aí? Obrigada. Obrigado. O que eu quero é agradecer pela oportunidade de a gente poder conversar sobre esse assunto que é importante, né? E para a gente poder esclarecer, sabe? Porque muito, assim, eu te digo que, para não dizer 100%, 95% do que a gente vê acaba sendo comentários com falta de conhecimento, né? Que a pessoa ou não entende sobre os casos, ou não entendeu direito o que quer dizer volta, ou não entendeu direito o que quer dizer proposta, sabe? Então, esse tipo de coisa, quando tu dá para nós essa oportunidade de a gente vir esclarecer isso, ajuda demais. Porque as pessoas ouvem e dizem assim, realmente, ninguém está querendo fazer nada maluco, ninguém é contra o dono da escola infantil, ninguém é longe disso, a gente só está analisando um todo e tá vendo. Então, a minha consideração final é justamente esse agradecimento para a gente poder falar isso e de uma forma que atinja mais pessoas, né? Muito obrigado. Obrigada, Isaac. Márcia, querida, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão polêmico, né, tão sensível, e que, como o Isaac disse, é importante a gente estar esclarecendo, né, algumas situações, porque do ponto de vista, por exemplo, né, do Conselho Estadual de Educação, a gente sempre é questionado. Mas o Conselho é a favor de voltar às aulas? Não, a posição do Conselho é a mesma, né? O nosso documento foi publicado no dia 10 de junho e a gente mantém a mesma situação. Somente quando as autoridades de saúde puderem informar que há segurança, né, necessária para o retorno à presencialidade, indicando de que forma esse retorno pode acontecer, então, ok, nós seremos não contrários a isso, porque nós não somos as autoridades que têm competência técnica para isso, né? Nós temos competência técnica para organizar o nosso planejamento pedagógico, vamos dizer assim. E nesse sentido, né, o Conselho Estadual reafirma isto. As normas, a legislação agora, ela vem amparar uma série de possibilidades de reorganização
das atividades letivas, sejam elas presenciais ou não presenciais ainda. E, obviamente, para colocar essa legislação em prática nas escolas, é preciso que as mantenedoras tenham a segurança de orientar e deem o suporte, né, necessário para a execução disso, tanto do ponto de vista da segurança sanitária, que já está teoricamente, né, definido aí todos os protocolos necessários, e do ponto de vista também pedagógico, né, para esse atendimento dos estudantes. Então, legalmente falando, né, de um órgão normativo, que é o Conselho Estadual de Educação, a gente tem as normativas, né, orientando para que isso possa acontecer. Só que entre esse entendimento, essa escrita e a transposição para a prática, a gente tem uma série de situações aí que precisam ser planejadas, precisam investimento, precisa, enfim, orientação, formação para os professores, tanto do ponto de vista de segurança sanitário, para aqueles que puderem retornar à presencialidade, quanto do ponto de vista, né, do atendimento pedagógico, utilizando aí tecnologias ou não, enfim, para esse outro momento distinto. Então, esse é um momento importante para a gente esclarecer. Importante que as pessoas busquem a informação na fonte, né, Isaac? Não fiquem fazendo suposições sobre aquilo que viu, né, ouviu, ou, enfim, alguém comentou, mas que possa buscar essas orientações na fonte, né? No caso das escolas privadas, né, ou comunitárias que oferecem educação básica, aqui em Caxias mesmo, elas pertencem ao sistema estadual e, portanto, elas devem cumprir a normativa do sistema estadual, é o parecer 001 e o parecer 002, tem esse documento dos indicativos pedagógicos para a reabertura das instituições de ensino, que foi publicado no dia 10 de junho. As escolas municipais seguem as normativas do Conselho Municipal de Educação. Portanto, as escolas infantis, exclusivamente de educação infantil, seguem as normas do Conselho Municipal de Educação e não do sistema estadual. Então, a gente tem essas diferenças aí para também seguir. E as instituições de ensino superior ainda são de outro sistema, que não é nem o municipal e nem o estadual. Então, sempre importante buscar as informações na fonte e a gente buscar a construção das alternativas o mais coletivamente possível. Porque eu acho que a frase marcante que o Isaac compartilhou com a gente lá de Nova York, a gente só vai conseguir dar conta dessa situação mesmo quando a gente estiver numa comunidade, quando a gente tiver uma questão comum que possa nos fortalecer, né? E como dizia Paulo Freire, né? Vamos continuar esperançando. E esperançar é nunca desistir, é não parar, é correr atrás, é se juntar, né? Juntarmos uns com os outros para fazer de um outro modo. E a gente está precisando construir esse outro modo necessário, especialmente na educação, mas que tenha o envolvimento de todo mundo, porque a gente precisa garantir primeiro a vida e a saúde. E depois a gente conquista o resto. Muito obrigado pela oportunidade, Isaac, de compartilhar essa live contigo. E Denise, pelo convite de novamente estarmos aqui dialogando sobre esse tema importante e sensível. Muito obrigada, gente. Vocês arrasaram. Muito obrigada. Sou fã dos dois. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram aqui da nossa live, né? O pessoal que compartilhou aqui várias opiniões. Muito obrigada. A gente vai terminando, então, esse diário de quarentena, né? Desejo uma boa noite a todos, todas.